Olá, internautas. Eu sou Afonso Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraudes, e hoje nós temos um tema que tem tudo a ver com o nosso programa: comunicar e prevenir desafios de conscientização contra a fraude. É tudo isso que nós temos como objetivo no Falando de Fraudes, mostrar como acontece um golpe, que forma que ele é aplicado, como depois a prevenção. Porque se você compartilhar essa informação com outras pessoas e você usar essa informação, você vai se prevenir contra essa avalanche, essa pandemia de golpes que tem. E hoje nós temos uma convidada expert, não é nem uma expert, é uma super expert nessa conscientização, nessa comunicação, a prevenção. Mas antes da gente passar para ela, eu preciso passar duas mensagens. A primeira é aquele nosso slogan do programa, o nosso objetivo. Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu. E a outra é agradecer aos nossos parceiros, a Pub Produções, que é esse estúdio digital maravilhoso em que você pode gravar seu podcast, a Casa Uni, que é uma plataforma Unichannel que ela liga a experiência dos seus clientes à sua empresa, e você pode, mais informações, está aqui no link no nosso programa. Então, que já vamos diretamente para a nossa Nath Galbi. Eu não vou apresentar ela, porque eu acho que ela que conhece mais ela mesma. Então, você se apresenta da maneira que você quiser, pode se gabar todos os predicados. O espaço é seu para você se autopromover. Ah, legal. Obrigado, Afonso, pelo espaço, pelo convite. Bom, sou Natália Galbi, trabalho há mais de 17 anos na área de prevenção a fraudes. Comecei a minha carreira no Banco Citibank, depois fui para o Itaú, trabalhei na adquirência deles, na Redcar, e depois dei uma passada no Banco Pan e atualmente estou no Banco Carrefour, trabalhando ali com times de alta performance, fazendo gestão deles, de projetos, e também nessa frente de treinamentos de prevenção a fraudes e conscientização de fraudes e golpes, né? Então, tanto visando o nosso cliente interno quanto o nosso cliente externo. É importante todas essas passagens aí. Eu Sim. que conheço, que eu sou advogado, CEO da Moraes Advogados, que também realiza o podcast. Então, você tem uma vasta experiência em vários segmentos de prevenção à fraude, que mesmo você trabalhando no banco, é um perfil diferente você trabalhar no PAN, é um perfil diferente Sim. você trabalhar no cartão, no Credit Card, né? Na Redcar, na adquirência deles, né? Então, na maquininha. Mas o Carrefour, ele é um cartão de loja. Ele é diferente, ele tem uma característica diferente, um cliente diferente, Sim, né? sim. Que até eu acho que ele é muito visado para fraude, né? Sim, a gente... O nosso carro-chefe sempre ali foi o cartão, né? Há 35 anos, o banco está completando esse mês 35 anos. E a gente agora está diversificando o nosso portfólio, né? Então, a gente tem conta digital, a gente tem subadquirência, a gente tem produtos de empréstimo, então CP, que é o crédito pessoal, tem consignado, tem cashback. Então, tem uma vasta quantidade de produtos. Bom, antes de te fazer algumas perguntas, eu vou fazer uma observação, né? Tudo isso acontece hoje e valoriza até o seu emprego e todos os nossos convidados, porque a carência que tem hoje de cuidar dessa parte, por quê? Porque o mundo virou digital. Depois da pandemia, nós demos um salto de 10 anos. Sim. Então, hoje, durante a pandemia, todas as idades, as faixas etárias e faixa social, elas precisaram usar o social. Usar o digital, desde bancos, né? E para o banco foi muito interessante. Sim. Também para os dois lados, porque o banco começou a diminuir a agência, se tornar mais digital. Sim. Então há uma economia, com certeza, né? E também não só isso, né? O próprio governo criou vários mecanismos que deixam a pessoa mais digital. O EGOV, a carteira digital, o e-título. Então foi tudo digital. Está tudo digital, então, e as pessoas não tiveram essa educação, não tiveram nenhum tipo de informação, foram tudo jogado para elas, né? E isso criou oportunidades para pessoas que queriam se aproveitar. A estatística que a gente tem feito, inclusive já trouxe aqui no programa pessoal do DEIC, né, do DEIC Cyber, é que o crime mudou. Sim. O crime mudou. E também tem uma outra estatística que você sabe mais do que eu, que todos os convidados passaram por aqui, nos meus estudos, que 70% das fraudes e dos golpes tem um ano como falha. Sim, sim. O golpe principalmente, né? O golpe, exatamente. Exato. Concordo com você. Então, quais são os maiores desafios para a comunicação e conscientização dos golpes? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque essa pergunta
ela tem vários aspectos, você vai responder, vai acabar caindo em outra. Certamente vai misturar porque os ela temas. é muito grande, aí. né? Ela é muito grande, né? Ela abrange bastante esses coisa. desafios culturais, né? Porque o nosso desafio é diferente do desafio americano. Sim, é outro do público. inglês e dos outros povos, dos outros países da América do Sul aqui, né? Então, o nosso tem essa parte cultural, né? Exato. E aí, só até complementando a sua introdução, eu fui num evento semana passada e eles trouxeram um dado bem interessante, né? Até o ano passado, a gente tinha mais ou menos ali 10 milhões, até esse período de setembro do ano passado, 10 milhões de golpes ali evidenciados, né? Principalmente para o Banco Central e tudo mais. Este ano, no mesmo período, foram 21 milhões. Eu falei para você que é uma pandemia de fraudes, né? Exatamente. Cada 7 minutos ocorre uma tentativa. Exatamente. Entre Então, 4 e 7 minutos. de fato, isso vem aumentando e falar, né, de conscientização é falar de aculturamento. E falar de aculturamento é algo muito difícil, trabalhoso e demorado, porque tudo que é cultura, ela é constante, ela é rotina para virar a cultura de alguma coisa. Sim. Então, acho que os bancos estão, principalmente falando de banco, mas a gente tem vários segmentos que estão levantando essa bandeira do golpe, né? Mas falando assim, principalmente de banco, os bancos estão fazendo isso fortemente, né? A gente costuma falar aqui em Fraudes que é nós contra os fraudadores, contra os golpistas, né? Eu tenho elogiado os bancos. Eu tenho elogiado porque eu acho que ainda, apesar de toda o digital, todas as redes sociais, eu elogio o Itaú. Então não está pagando nenhum patrocínio. Ele já foi o primeiro a criar, depois veio o PAN, veio o PAN. Nubank, bem forte também. Eu falo na televisão mesmo, Isso. no horário mais nobre. Exato. E até o 99, porque uma outra coisa que você falou que eu... Quer dizer, eu estou no setor financeiro, eu prospecto bancos, vou atrás de bancos, mas eu não sabia disso daí, como eu não sabia de um outro. Também teve um outro problema que acelerou as fraudes, foi que vários fintechs, vários bancos estão fazendo empréstimo. Então, a pluralidade de crédito no mercado é muito grande. Exato. Eu descobri outro dia que o iFood faz empréstimo também, é uma fintech. Sim, são banco agora. Eu não sabia, foi uma surpresa. Conversando com outro escritório que trabalha, que é o nosso parceiro numa empresa, né? Conversando com ele, não, eu estou super satisfeito que eu tenho uma carteira do iFood e só tem eu, porque acho que ninguém descobriu ainda, né? Só tem eu lá. Agora eu descobri que o Carrefour também, ele tem empréstimo. Eu sabia que tinha cartão de crédito de loja, como tem outras lojas, CIA, Renner, mas eu não sabia, eu já tive cartão, inclusive, do Carrefour, morava do lado do Carrefour, mas eu não sabia que fazia empréstimo. Então você vê que as empresas estão aumentando a pluralidade de negócio. Então, se ela tem um capital, ela vai emprestar, mas não é assim, só emprestar. Precisa criar toda a estrutura de cibersegurança, estrutura de cadastro, né? Eu falei, inclusive, no último episódio, acho que no penúltimo, eu falei que uma das outras coisas que para banco levou muita fraude quando transformou em digital, o pulo que deu. Porque há uns 5 anos atrás, os bancos... aí os bancos digitais estavam nascendo 5, 6 anos atrás, mas os bancos físicos, eles começaram a aceitar financiamentos através de envio de documentos. Então, foi uma das coisas que eu comecei a estudar isso, porque a gente teve muita fraude no escritório. Nosso call center tinha muita fraude, porque o banco não tinha um cadastro. E ele acabou com toda aquela base dele de análise. Eles tinham empresas que ficava nos setores de vendas, de financiamento e analisava. Pelo menos o comprovante de residência era verdadeiro. Hoje em dia, então, aí começou a aumentar as fraudes. Aí, em seguida, agora vem esse avalanche fintech de A a B aí tem... Exato. Tem banco, tem financeira, tem tudo. Então aí, quer dizer, cresce os olhos da malandragem e as pessoas nos preparam. Eu tive uma outra estatística também. Todas as fintechs, quando elas começam a desenvolver e elas querem ganhar alguma coisa no mercado, elas focam naquilo. Nenhuma fintech tem uma estrutura de cibersegurança no começo. Todos os convidados que vieram aqui afirmam isso. Nenhuma fintech se preocupa com isso daí. Depois que ela cresce e que ela foi hackeada ou fraudada, aí ela ela vai cobrir o buraco da casa e chamar alguém para isso, né? E é isso, né? E como lidar com os interesses das campanhas de prevenção, que você já falou que o banco está falando, mas também há alguns setores que têm
não tem cuidado da prevenção, como o setor estatal. Eu não Sim. vejo muito cuidar, muito pouca divulgação, né? Tem o Gov, né, o EGOV, né, que é do governo. Igual- Ele até tem lá, tem uma função que você consegue ver todas as contas que estão abertas em seu nome. Não, mas assim, eu falo educação mesmo, Isso, de fazer de campanha. educacional não tem. Então, isso não adianta. Pô. Não. E é uma massa que está ali. Você viu o que tem de conexão, o EGOV lá? Sim, Tem a conexão é identidade, Conversa com é tudo. vacina, são tudo dados, né? todos os nossos dados. Eu acabei de escrever um artigo hoje cedo. Eu já escrevi vários sobre isso daí, mas eu fiquei revoltado que antes de vir para cá eu estava com uma tremenda dor de cabeça. Eu fui na farmácia, comprei uma aspirina. Pela 1000ª vez a mulher me pediu meu CPF. E aí eu escrevi um artigo. Por quê? Eu queria entender, eu quero que alguém me explique por que. Agora eles nem fazem mais desconto, né? Ninguém Não. não fala mais desconto, porque uma aspirina não tem que dar desconto. Era R$10 a aspirina. Sim. Por que tem que... E outra coisa que eu estou notando agora que vai gerar mais fraude, viu? O quê? Várias situações em farmácia e outros lugares. Fala assim, você quer a nota física ou você quer que mande por e-mail? Então, além de cadastrar o CPF, agora estão cadastrando o e-mail, certo? Exato, mais um dado A ali. engenharia social está aí, senhores internautas. Vocês não têm que Sim. dar dados, a não ser em lugares seguros, né? Em plataformas confiáveis, Exatamente. oficiais, senão... Se você vai no Carrefour, preencher um cartão, que o Carrefour, inclusive, parece que não tem esse trabalho fisicamente, né? Sim, No a gente vende na loja, mas Na a gente vende também por aplicativo. Mas tem, olha só, mas se você tem uma desconfiança no aplicativo, vai numa loja. Exato. O Carrefour faz isso, o Sans também faz isso. Eu não sei se outros mercados O fazem. Atacadão, é tudo do nosso grupo. Então. Sans, Atacadão, O Sans é do Carrefour. grupo de vocês? Sim, é do nosso tá. grupo. Então, eles fazem, tem essa parte, porque tem talvez aquela pessoa que não quer estudar, pessoa que tem um pouco de prevenção, pessoa mais de idade, entendeu? Sim. Depende do público, né? Depende do público. Então, não é fazer como fizeram na época da pandemia, tiraram todos os cardápios. Aí a senhora de idade tinha um celular com poucos pitch, o celular dela não conseguia ler o QR Code. o QR Code, não conseguia ler, porque às vezes o restaurante é escuro, ou o Sim. telefone dela não tem os pitch adequado. E fica nisso, tem que dar alternativas, né? O mundo é digital, mas não é tão digital, assim, tem algumas coisas ainda tem que ser físico, mescladas, híbridas, como queira chamar, entendeu? Isso, eu acho que um pouquinho de cada coisa, né? Tem que realmente ser híbrido, tem que passar confiança, e a gente tem que se certificar, principalmente quando a gente fala digital, todo a URL que a gente acessa, o e-mail que a gente recebe, então confere a extensão do e-mail, não clica em coisas que você não sabe de onde que veio. Já está te dando todas as Exato, prevenções, tá? toma bastante Mas olha, cuidado. ficou uma outra mensagem, se não prestar atenção. Fazer uma campanha aí para que as instituições públicas, o órgão público, Sim. que na LGPD tem um pequeno detalhe na LGPD que o governo até hoje descobriu, ele mesmo fez a lei e promulgou a lei, que a responsabilidade é qualificada com relação aos dados de órgãos governamentais. Todos têm que ter uma responsabilidade de guarda, expurgo de dados, etc., manipulação, mas o governo tem lá, tem um artigo específico que ele tem uma responsabilidade maior, é um agravante. Por quê? Porque normalmente por dois detalhes. Primeiro que ele tem um agravante que ele guarda muitos dados sensíveis, o caso de saúde, por exemplo. E a segunda é que você, quando vai no banco da NAT ou em outro banco, você dá se você quiser. E no órgão público, você é obrigado a dar para você cadastrar uma conta de luz, para você entrar no EGOV. Você é obrigado a dar seu CPF, obrigado a dar seu endereço, né? Até o seu lerite, às vezes. Então, você é obrigado a dar. Senão você não compartilha o serviço público. Então, a responsabilidade é maior. Exato. Então, o governo tem que fazer campanha. O governo não adianta criar só o Conselho Nacional de Cibersegurança e daí? Tem que educar a galera. Eu sei que está cuidando dos incêndios e tal, está problemático, Sim. mas não justifica, né? Sim. Acho que tudo tem que ser cuidado. Eu aproveito, já que eu estou falando, interrompendo a nossa convidada, eu gostaria de convidar vocês, para o dia 26 de outubro, vai ter o Manrisc, que é um evento sobre cibersegurança, onde vão as maiores pessoas do ramo, com maiores insights, vai ser aqui em São Paulo,
no Hotel Transamérica. E no próprio programa aqui tem um link para você clicar e fazer sua inscrição. É bem baratinho, o evento é muito bom e talvez o Falando de Fraude esteja presente para gravar lá com quem for nesse evento. Que legal, bacana. Então, agora, que informa a engenharia social criou vulnerabilidade para os consumidores, aquilo que nós falamos agora dessa captação. A gente fala que a engenharia social é o principal vilão ali dos golpes, né? Sempre que a gente fala de algum golpe específico, ou ele começa na engenharia social, ou ele tem engenharia social ali no meio. A engenharia social, o que ela faz? Ela manipula a vítima. Então, ela ludibria ali a vítima para passar informações que o golpista, no caso, ainda não tem. Então, informações de senhas de banco, códigos de acesso, token, informações de aplicativo, senhas de aplicativo. Então, o golpista que faz a engenharia social, ele já escolheu a vítima dele. Então, ele tem alguns dados ali, igual a gente acabou de falar, que consegue na farmácia, consegue em outro lugar. Então, ele tem alguns dados que são verdadeiros daquela vítima. Ele começa com alguma coisa. Exato, ele tem alguma coisa. Até para passar credibilidade ali para a vítima, né? Até para a vítima acreditar que aquele contato é verdadeiro. E aí, a vítima acaba passando, às vezes, ali na inocência, a senha do acesso do aplicativo, o token que ele recebe para confirmar uma transação, e isso acaba gerando prejuízos financeiros e não financeiros para a vítima, né? Porque o psicológico também, a gente fala que abala bastante. Muitas vezes o financeiro é recuperado ou não, depende da política de cada banco, mas o psicológico fica abalado. Com certeza, né? Ninguém gosta de ser enganado, né? Não. Eu sempre friso isso aí nos programas, que o golpe muitas vezes, né, tem uns golpes que tem um prejuízo psíquico maior, como sextorção, o golpe do amor, exato. Mas também o golpe de você ser ludibriada, né? Eu uma época, ano passado, até agosto de 2023, eu cheguei a fazer 30 entrevistas por mês. Caramba. Eu fiz entrevista para a Globo, fiz entrevista para todas as emissoras de televisão. Eu nunca consegui que uma vítima viesse dar o depoimento? Deu depoimento. Não acredito. Eu já consegui depoimentos para mim, mas não trazendo no programa. Entendi. A última foi uma vítima lá um amigo meu me passou de Aracaju. Eu fiquei dias com ela. Aí a mulher foi para o hospital, aí estava doente, a Globo queria gravar com ela e nada. A do amor também, eu tive um caso de uma pessoa me procurou um sábado, eu passei a tarde inteira de sábado conversando com ela, o golpe estava em andamento, eu queria levar para uma emissora para que realmente ela tenha um poder maior, de influenciar, de chamar a polícia, divulgar. Nem para chamar a própria polícia, que o golpe estava em andamento, hein? Tentar pegar o golpista do amor. Golpista do amor. E aí ela falou, contou como é que era o golpe, etc. Mas no fim do dia ela não aceitou e me excluiu do WhatsApp. Às vezes ficou com vergonha, né? Então, é vergonha. E a gente tem também, a gente tem vários casos que a gente conhece, não se mede pela inteligência, nem pelo poder aquisitivo, nem pela profissão, a vulnerabilidade cair no golpe. Nós temos casos, eu conheço 2 casos de gente que trabalha com cibersegurança que caíram no golpe. 2 casos caíram no golpe e um deles eu consegui convencê-la a entrar com uma ação. Nós estamos entrando com ação porque o caso dela dá para reverter. Uns casos que dá para reverter porque era cartão de crédito e ela bloqueou a compra e mesmo assim o cartão... Aprovou. O cartão falou assim, não, você foi fisicamente, você passou a senha, só que ela estava com a arma na cabeça, teoricamente, né? Então, aí tem como você recorrer. Entendeu? Ela ficou com vergonha faz um ano isso aí, viu? Faz um ano. Ficou com vergonha, agora não convenci ela a entrar, né? Porque uma das coisas, você tem que ter prevenção. Mas se você cair num golpe, você tem que tomar providência. Tem que esquecer um pouco a vergonha, divulgar para as suas redes sociais, fazer um boletim de ocorrência, aí você procura tentar reaver. Se você tomou cuidado, pode haver uma responsabilidade solidária do cartão, do banco, ou seja, do que for, mas se você não tomou cuidado, aí não há nenhuma responsabilidade que possa fazer devolver o seu valor. Exato. Até o Banco Central tem algumas regras, sistema de devolução automático, né? Então tem que seguir aquelas regras, né? Exato, é diferenciar mesmo a negligência ali Como é que vocês fazem vítima, lá, né? essa com relação à fraude? Você pode explicar como é que você faz com relação à reclamação? Como é que é? Caiu numa fraude do cartão, dá tempo de bloquear. Mas se for funciona com Pix, alguma coisa assim?
Os bancos estão bem alinhados nessa Sim. questão de ressarcimento, né, de golpes. A fraude, ela acontece sempre quando tem ali uma falha sistêmica, operacional, tecnológica, alguma vulnerabilidade de aplicação, por exemplo. E o golpe, ele está muito mais ligado ali à vítima, né, que ela passa alguma informação. Então, os casos são avaliados conforme políticas internas dos bancos, mas quando a gente confirma que houve uma vulnerabilidade por parte da vítima, quando a vítima cede, ela passa informação... É o que eu falei, a falta de cuidado. Exato. Falta de cuidado geralmente a gente não ressarce esse cliente. Quando é uma fraude, né, que realmente houve um problema sistêmico, aí hoje sim... o Banco Central parece que tem já algum departamento lá que cuida disso. Não, que ele banca também alguma parte disso, do prejuízo, não tem? Que banca, não sei. Eu sei que tem as normativas escritas justamente tem o sistema de devolução automática, mas parece que Pix, né? do Pix. Parece que ele criou um fundo que garante a devolução de uma maneira mais rápida quando realmente não houve uma negligência por parte do cliente, do cliente, né? Na Inglaterra funciona dessa maneira também. Na Inglaterra, o banco se arca com metade e o Banco Central com a outra metade para agilizar isso aí. Às vezes a FIT precisa do dinheiro mesmo, né? Mas em nenhum lugar do mundo, se houver negligência, é aquele ditado da seguradora. Se deixar o carro na rua com a porta aberta... Ou entregar a chave para o falso manobrista no restaurante, também não tem o que fazer. Isso não tem, isso aí é culpa deles, chama-se culpa de vigilância, tem que ter a vigilância com a coisa. Cuidado, é a mesma coisa que acontece com as aplicações financeiras, então você tem que tomar cuidado de não passar senha para ninguém, tomar cuidado de saber se é o beneficiário, porque... Confirmar, é só ver. Lembre-se que antigamente demorava para preencher um cheque, agora é rápido, mas não é tão rápido assim, né? Exatamente. Qual a importância de se adaptar a comunicação para diferentes tipos de perfil de público, né? Porque você falou da conscientização e do aculturamento, né? Então, é basicamente isso. São vários perfis, né? Um perfil de uma pessoa que está no Nordeste, uma pessoa que está em São Paulo. Coloquei dois extremos, né, assim, de cultura, né? Há uma diferença, né? Exato. O banco, ele precisa, né? A gente falando de banco aqui, mas qualquer empresa, precisa identificar, de fato, ali o perfil do seu público. Então, a gente tem, às vezes, bancos digitais que tem um público mais jovem. A gente tem bancos tradicionais que tem um público mais velho. Então, a gente precisa adaptar e os bancos estão fazendo essa diversidade de comunicação, aproveitando o gancho da digitalização, né? Então, a gente faz campanhas na internet, então as redes sociais. Inclusive, eu vi bancos tradicionais fazendo campanha de prevenção a fraudes e golpes no TikTok, no Instagram. Não, mas a gente faz também. O Fala de Fraude está no TikTok, né? Exato. Eu fui fazer eu não tenho... Não é que eu não gosto de TikTok, eu acho que TikTok tem algumas coisas úteis, né? Sim. Como tem algumas coisas que não são tão úteis assim, porque minha filha tem 11 anos, ela está no TikTok. Então, deve ter para os dois públicos. A Nath falou, né? Tem que atender todos os perfis. Mas eu estava fazendo uma reunião com uma cliente... Mato Grosso, lá no interior de algum lugar e tal, no meio da reunião, eu falei, te conheço, já te vi no TikTok. Ela me viu no TikTok não fazendo uma pegadinha. Nem dancinha. Não foi fazendo dancinha, não. Dos cortes do Falando de Fraudes que vai para lá. A gente tem que atender todo o público. Aqui não estamos atendendo só a senhora de idade, ou o senhor de idade de 80 anos ou 60. Aqui nós estamos tentando atender, passar informação compartilhada para a pessoa física, para as empresas, que as empresas também. Nós estamos falando aqui da prevenção, não só da pessoa física. Sim. Nós estamos falando das empresas. Tem empresas que elas não investem, porque elas acham que é despesa. É investimento na segurança, na gamificação digital de ensinar a empresa, nos cuidados que a pessoa... Não adianta só comprar equipamento e colocar lá. Tem que ter monitoramento, tem que ter uma equipe, né? E tem um custo, acho que mais do que tecnológico, de imagem, né? Exatamente, vamos lá para a imagem. Esse custo não tem preço, então, né? Quando um banco sofre uma fraude, né? Seja que for, há vários tipos de uma fraude e golpe. O golpe é aquele que alguém lá recebeu um Pix errado e o banco quis devolver, então a imagem ficou abalada, mesmo que o banco tenha certo, a imagem fica abalada. E o hackeamento é quando... o banco sofre um hackeamento ou vazamento de dados, né, de alguma forma sistêmica ou presencial e o público fica sabendo. Sim. Às vezes o banco não deixa saber porque é a imagem dele. A imagem hoje é o que vale dinheiro, né? Sim. Hoje um Google vale mais que a General Motors, tem uma fábrica lá. General Motors mundial, nós estamos falando, o Google vale mais. E o Google não tem nada, o Google tem imagem, o Google tem expertise. Então hoje é isso que vale. Quando você compra no marketplace,
no marketplace e ele foi hackeado ou fraudado com imagem falsa, você vai perder seus dados, ou então você compra e não entrega o produto, a imagem fica lá. O negativo é muito fácil tirar. Sim. O que faz de bom, mesmo que esse banco, esse marketplace, essa empresa seja aí excelente, seja excelente, faça trabalho social, exato, faça doações, tenha o melhor emprego para se ela sofrer uma imagem dessa com os consumidores, com o público em geral, é difícil, né? Isso fica abalado. Para quem trabalha com marketing sabe bem quanto custa isso, né? Por isso tem que tomar prevenção antes, como as vovós faziam, né? Que caldo de galinha quente não fazia mal para ninguém, prevenção para a empresa. Exatamente. E a estratégia que podem tornar a comunicação mais eficiente e engajante, qual seria? Nós já falamos aqui algumas, mas acho que tem mais algumas coisas que a gente pode estar tocando aí nesse assunto. Eu acho que a linguagem e a abordagem, né? Falar de fraudes e golpes não é nada simples, né? Não é um tema tranquilo de falar. Então a gente tem que falar... Somente fraude. Até o nome do programa a gente não achou outro, mas tem várias restrições, porque parece do buscador Google, não é muito agradável falar. Porque ele já vai para um lugar não mais... vai trazer a gente, não vai trazer a gente tão rápido que vai para outro lugar. Exato. E teve um convidado aqui, só para um momento hilário, né? Esse convidado, ele trabalha numa multinacional de cibersegurança, chama Fico, se eu não me engano, a empresa. Ah, sim. Sim. Aí ele foi para os Estados Unidos, que a empresa foi lá, aí chegou na imigração, né? O senhor vai para onde? O que o senhor faz? Ah, eu trabalho com fraudes. Ele quase foi preso, tem que explicar. Né? Com prevenção, gente, não é fazendo fraude, é prevenção então, à fraude. Aqui a gente trabalha com prevenção, a Natália trabalha com prevenção, Sim. lá no banco dela, no trabalho dela, e a gente tá aqui para compartilhar a informação. Ela está trazendo os insights dela, né? Sim. Mas eu queria uma marca do programa que eu queria te pedir. Você tem que contar um golpe que aconteceu no Carrefour ou em outro lugar. Não precisa ser exatamente lá. Porque a fraude acontece em qualquer lugar. O que você vai contar, se aconteceu lá onde você trabalha, aconteceu em outro lugar também. Como essa da farmácia, como outras, né? Sim. Hoje um dos golpes que estão bastante em alta, assim, é o do Pix, né? Então, vira e mexe, a gente recebe um contato de um cliente informando que alguém ligou para ele, falando, olha, eu fiz um Pix errado, que é o Pix da devolução. É o agendado isso? Não, é o da devolução, tá? Algumas instituições chamam de devolução ou o Pix errado. Mas realmente o valor caiu na conta, né? Então o golpista, ele escolhe o Afonso aqui. Fiz o Pix para ele, entre em contato com ele, porque eu tenho algumas informações dele, então eu tenho o telefone ali. Sim. E geralmente a chave que é usada é o telefone da vítima. Então ele entra em contato e fala, Afonso, fiz errado aí um Pix, caiu o dinheiro na sua conta, você consegue me transferir de volta? Tá, mas ele vai ficar agendado, o dinheiro realmente não caiu na conta, né? Caiu na conta. Tá. E aí caiu na conta, o Afonso vai entrar no extrato dele e vai ver que o dinheiro tá lá. Fala, puta, Natália, suponha que eu sou a fraudadora, a golpista. Puta, Natália, tá aqui mesmo o dinheiro. Puta, Afonso, me devolve, eu fiz errado, tal. E aí eu vou passar uma conta para você fazer uma transferência. Fala, Afonso, transfere então para esse banco, para essa conta, para essa agência. E você vai transferir. Só que aí quando você transfere, a Natália, ela entra em contato lá no banco dela, que ela fez o Pix de fato pro Afonso, e ela abre um MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução de Pix. E aí o banco da Natália vê que o dinheiro foi pro Afonso e faz um débito no Afonso. Então, o Afonso, ele recebe 2 débitos. O que ele transferiu para a Natália de volta e o débito que o MED, que é o que o Mecanismo Especial de Devolução, fez. E aí, o que a gente recomenda, né? Isso ele mesmo entrou na conta dele, ele digitou a senha, ele foi lá no extrato dele e fez a transferência. O que acontece? Isso pode acontecer mesmo. Pode realmente você receber um Pix errado. Mas qual que é a orientação dos bancos? Você vai entrar lá no seu Pix e fazer a devolução por lá. Você não vai fazer uma transferência. Porque a hora que você clica lá em devolver o Pix, o valor volta para a conta origem. O fraudador, ele pediu para você transferir para uma outra conta. Então, essa informação é pouco difundida. Exato. O golpe do Pix, ele tem algumas variáveis, Sim, né? várias vertentes. Tem aquele da agenda. Do agendamento, que o dinheiro não cai, né? Não, tá agendado, ele aí faz a transferência, ele vai lá e cancela o agendamento. Exato. Porque nem existe. O Pix agendado ainda vai ser lançado ainda. Pelo Bacen, ainda vai ser lançado em março de 2025. Era para ser lançado esse ano, não foi. Existe também esse daí, e existe um outro também, que é usado no comércio, que o cara deposita lá, faz uma compra numa pizzaria, por exemplo. Eu tive um caso lá de como é que chama lá? Da Paraíba, não, de Teresina, de Piauí.
O camarada foi num sábado, imagina a pizzaria de sábado à noite, 8 horas da noite. Bombando. E aí ele fez um pedido, mandou o Pix, e aí não conferiram. Entregaram a pizza lá, mas era muita pizza. Acho que eu vi esse daí. Entregaram a pizza lá e pronto. Aí quando o cara foi ver, era 1 centavo, né? Passou um mês, ele gostou muito, porque era um profissional, era um fraudador. Armador ainda. Então. Aí ele ligou lá outra vez, aí já tinha uma norma. Pode demorar a pizza pode queimar, mas primeiro vai entrar no extrato e ver se o dinheiro está lá. Aí o cara ligou e logicamente, percebeu que tinha 1 centavo só. O que eles fizeram? Entregaram o pedido. Foram lá, pegaram uma pizza lá cheia de óleo e tal, não sei o que lá. Pegaram os refrigerantes, enfiaram varinha e mandaram entregar. E o cara ligou de volta para reclamar ainda. Não é isso que eu pedi, vocês mandaram errado. Você entendeu? Então, tem vários tipos de Pix, né? Vários tipos mas o Pix é um mecanismo muito bom. Sim. Muito rápido, mas ele acelerou as fraudes. Porque você faz um Pix, cai numa conta, e essa conta ela é dissolvida em... Por exemplo, fez a triangulação, né? Conseguiu tirar 10 mil de uma pessoa. Você não vai fazer a transferência de 10 mil porque demora. Há uma compliance do banco lá, uma governança que vai ver. O que eles fazem? Eles dissolvem em R$100 vários Pix, sai para a conta instantaneamente. Então, entre e sair da conta da fraude, entrar na conta do laranja e para outras contas, demora 1 minuto. Exato. Não dá tempo do banco aí tomar nenhuma providência, né? Então é muito complicado, né? Muito complicado. Eu não sei se você conhece um golpe. Esse é um golpe bem elaborado. Eu diria que até uma fraude, pode ser usada contra mais conta financeira, pode ser contra tudo, mas conta financeira. Saiu até no Fantástico esse daí, que o golpe do presente, mas para tirar selfie. Não, para tirar selfie. Para tirar selfie? Para tirar selfie. Para abrir conta? Não, também pode ser. Eles vão já vai aparecer. Que eles... Faz tempo isso aí, agora deve estar aprimorado o sistema ainda. Sim. O que eles fazem? Você ganha um presente. Às vezes ele escolhe uma data de aniversário da pessoa na engenharia social, envia, chega um presente lá, olha, a pessoa mandou, não sei quem mandou, mas eu preciso que você me certifique que eu cheguei. Posso tirar uma foto sua? Aí ele tira uma foto e com essa foto de engenharia social que ele tem, ele vai fazer um financiamento. Isso era uma loja de carro. Ela fazia isso para vender os carros financiados, né? E agora apareceu semana passada a mesma coisa, várias pessoas caíram nesse golpe. Tem uma mulher ali no interior aí que perdeu R$28 mil, uma aposentada. E também a engenharia social direciona os golpes. Sim. O INSS, ele não está nem aí de fazer uma campanha. Você viu a campanha do INSS? Não tem. E o que mais, o maior volume de golpe... Acontece com esse público. Acontece com esse público, é vulnerável, roda 100 milhões de financiamento. Então acontece no financiamento, no falso financiamento. Sim. Então agora eles voltaram a atacar os aposentados fazendo aquele financiamento. Consignado? Fazer um reempréstimo. O refinanciamento da dívida. Então tem uma mulher, essa mulher está com R$28 mil a mais na conta dela lá, refinanciada. Isso é uma fraude que envolve empresas. São essas, não tem como é que chama aquelas empresas que vendem por banco consignado. Como é que chama? Tem um nome, é os escritórios que fazem isso aí, não é o próprio banco. Então, o escritório trabalha para o BNG, para o Banco Pan, eles têm uma meta para vender. Então, eles acharam mais fácil fazer dessa maneira, né? Fazer esse refinanciamento, né? Mas, assim, o golpe contra eles tem diversas variedades. Eu conheço um golpe de uma cliente que nos procurou, ela foi a única pessoa que eu já vi que sofreu um golpe com um telefone fixo. Nossa. Não foi um celular. Só foi usado o celular no fim para fazer... Ela não usava celular quase. Ela tinha celular, mas para fazer autenticação. Sabe como foi o golpe? Olha só o estratagema que eles usam. Não foi de fazer um refinanciamento, nada, né? Assim, de falar, oferecer alguma coisa. Oferecer um cartão de crédito de um banco sem custo nenhum. Ligaram. E a pessoa, para se livrar dessas ligações indesejáveis, aceitou o cartão. Aí você faz a selfie. Quando ela viu, tinha 30 mil na conta dela. Quando ela nos procurou, já tinha 1 ano. O que eu faço com o dinheiro? 1 ano. Caramba. Era uma pessoa de posse que não dava para descontar, mas tem pessoas que... Sim, faz diferença esse valor. Exatamente. Nossa. Se tem empréstimo, a parcela vai ficar inviável. Tem gente que fez empréstimo, com 100 anos, tem que ver até 100 anos para pagar. Exatamente. Então não é fácil.
essas campanhas de conscientização precisam evoluir, não é isso? Porque cada dia aparece um novo golpe. Como é que é isso? Como é que é a política, por exemplo, que você tem visto aí dos bancos, né? Porque os bancos acho que são os mais interessados, né? Os bancos que realmente, eles do mercado, né? São os que mais fazem campanha. São os mais visados também, né? Não, eu acho que o governo, em relação à hackeabilidade, é o governo, porque tem mais dados. Né? Até que hackearam o meio de pagamento do governo aí, entendeu? Então não é por aí, não. É que realmente a máquina é lerda, né? A máquina do governo é um jabuti. A máquina dos bancos, das financeiras, das fintechs, ela é o quê? Ela é um carro, né? Normal, entendeu? Sim. O passo é diferente. Mas como é que você tem visto essas campanhas? As campanhas, elas estão seguindo essa linha realmente de continuidade, né? Então, a gente fala que a estratégia é realmente conscientizar diariamente. Então, eu sou cliente de vários bancos também, né? Tenho conta, e as mesmas informações a gente está recebendo em vários bancos. Então, foi o que eu disse no começo, é nós contra os golpistas, né? E fazer isso de forma constante, falando dos mesmos temas, os modos operantes mudam, mas sim. A base do golpe se mantém. Mas é isso desde que na internet, Exato, né? exato. O bilhete falso virou outra coisa agora. A rifa, né? A rifa hoje é as pirâmides financeiras, né? Exato. Mas como é que você faz uma pirâmide financeira, não sei, que eu não tinha internet? Não Você fazia, tinha que fazer né? uma rifa, né? Era diferente. De 100 números, né? Os modos operantes mudaram, Você evoluem. vê que o último caso que eu vi agora de fraude, teve aquele cara do Faraó, né? Que está preso da criptomoedas, né? Uhum. Está preso dos bitcoins, tá? A mulher dele está solta. E agora eu vi uma outra reportagem semana passada do shake do Bitcoin lá também. Ele faturou 2 bilhões. Nossa. Por causa da internet, né? Muito mais rápido, né, também. Muito mais rápido. E hoje em dia a ganância está maior também, né? Hoje em dia, uma das características da fraude que precisa visar essa campanha na parte de educação primeiro, que eu vejo, né? Sim. Queria também a sua opinião. A pressa, que não toma, que a pressa tira o cuidado da prevenção, querer levar vantagem, querer ganhar muito e depois ganhar muito rápido. Então, são isso que esses fatores, exatamente, esses fatores emocionais que acaba levando. Exato. A gente fala, né, quando a oferta é muito boa, desconfia, né? Principalmente na Black Friday, sempre aparece Black Fraud. Black Fraud, exato. Natal dos fraudadores. Exatamente. Sempre aparece aquelas promoções, você fala, custava 1.000, tá custando 100. Galera, calma. Né, confere o link, confere a plataforma que você está comprando, vê se é isso mesmo, entra pelo navegador, né, é o que eu falo às vezes para os meus pais, recebeu lá, viu no Facebook que eles veem lá, né, alguma coisa que eles estão pesquisando. Facebook. Exato, no Facebook. Falo, não entra. Você quer ver? Entra no site da empresa. Outro dia, para você ter uma ideia, Afonso, era oferta de azeite. Meu pai me mandou, isso aqui é verdade? Falei, pai, onde você viu isso? No Facebook. Eu falei, entra no site do mercado, no site da empresa que está ofertando o azeite, vê se tá lá. Aí ele entrou e falou, não tá. Eu falei, então provavelmente era um golpe. Eu falei, então toma cuidado com essas ofertas de 4 azeites por R$40, que não é verdade isso daí. O que tem que observar aí, montar uma cartilha disso, porque é o seguinte, a internet é uma estrada sem policiamento escura, certo? Sim. Você está numa plataforma como é que é usado a internet, somente o Facebook, as redes sociais? Ela é usada uma plataforma tipo Omnichannel, ou seja, você está ali e foi criado com boas intenções. Então, por exemplo, eu faço campanha no Facebook, porque a pessoa não quer sair do Facebook, ela já entra lá, depois ela volta, certo? Ela não quer sair, certo? Só que o fraudador faz a mesma coisa. O fraudador, ele está lá captando, prospectando a vítima. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma situação de atração da vítima. Interesse, ou seja, valor, seja um presente, seja alguma coisa para ele capturar dados, porque o risco das fraudes, né, dos golpes, aliás, o golpe não está só em você perder dinheiro, tá? Também você perder dados. Tem inúmeras coisas que podem acontecer se eles fizerem engenharia social e pegar todos os dados, como por exemplo, depende do valor,
que a pessoa tem, pode sequestrar as redes sociais dela, Instagram, Facebook, ele pode entrar no celular dela e no celular, hoje em dia a pessoa tem a vida dentro do celular. Eu conheço gente, empresário, que ele controla a empresa no celular. Sim. Só que o celular, ele não é um computador, não é um notebook, né? O celular, ele está exposto Ele a é mais redes públicas da vulnerável também, rua, né? normalmente não tem antivírus, ele não tem vários mecanismos lá de deteção, muitas vezes não tem dupla certificação. A gente já fez o último que a gente gravou, foi sobre a dupla certificação, o fator de dupla certificação. E às vezes, né? Às vezes tem que ter 3 coisas, né? Tem que ter, esse objeto é meu, eu posso colocar uma certificação, mais a biometria, entendeu? Então, e hoje a tecnologia está muito avançada para os 2 lados. Exato, isso que eu ia falar. Então. A mesma coisa que a gente usa para o nosso bem, né? Como empresas idôneas, né? O fraudador, ele também se aproveita Então, disso. vamos chegar na parte de tecnologia e perguntar para ela como é que hoje em dia ela está usando lá para fazer as defesas delas lá, o que ela está, como é que está usando a inteligência artificial, né, para fazer esses bloqueios, ou para ensinar, não sei. A inteligência artificial, ela não é um robozinho, né? Ela é uma inteligência que você mesmo. Pode parametrizar ela para alguma coisa. Como é que ela está usando, por exemplo, como é que é a prevenção que elas fazem no Banco Carrefour que ela trabalha com relação à biometria, a dupla certificação, qual a orientação que elas dão para os clientes, né? Como é que é as prevenções lá, com tudo isso aí, né? Não, a gente tem que ficar de olho, e é o que você estava falando. Não é só uma coisa, não tem uma bala de prata, né? Sim, a gente que trabalha na área de fraude, a gente sempre fala isso, não tem uma bala de prata. Não. Então é um conjunto de coisas mesmo. É a biometria, o liveness, né? Que já é algo mais ali, já melhorado da biometria. É o conjunto de dados, é a documentoscopia, que ainda tem. Às vezes a gente não tem ali o físico, né? Igual você estava comentando no começo, mas a gente tem o documento digital que passa por um... Vocês certificam a documentação datiloscopia, documentoscopia, vocês certificam ela por um aplicativo ou por uma empresa? A gente tem a tecnologia, né? E também temos uma empresa, uma mesa, né, digamos assim, que não interna, passa. Não é externa. A gente tem uma externa e uma interna. A gente trouxe aqui uma empresa que faz esse tipo de... Documentoscopia? Chama a ARP, a empresa. Estou falando propaganda do meu amigo que ele veio aqui. Mas ele trouxe informações úteis. Ele fez igual você, ele tem só que é uma carreira um pouco mais longa. Ele também começou em vários bancos e hoje ele está... E ele contou aqui que alguns bancos, com a questão da economia, estão fazendo só o sistema né? Que passa automático, né? Que passa automático. Então, isso aí causando algumas lacunas que podem passar. Algumas brechas, Porque quando cai numa mesa, como você falou, esse é o termo que ele usou, quando cai na mesa é diferente. Quem está na mesa é um datiloscópico, lá, que entende o documento, como perito, é que ela é, né? a formação do documento, né? Exato. Uma época, muitos anos atrás, né? Porque aqui, assim, tudo muitos anos atrás, eu tentaram fazer uma fraude, mas era uma coisa grotesca. Não tinha internet ainda. Não tinha nem internet. Eu recebi um comunicado de uma loja que uma pessoa foi comprar e aí pediram a identificação para ela. E aí quando viram que a pessoa não existia foto colorida na identidade. E a carteira de identidade era antiga e a foto era colorida. Aí o cara falou, não, tá falso. O fraudador foi embora e deixou a carteira lá e me chamaram lá. Sim. Então, você vê, o cara não era muito bom, você entendeu? Não, era um pé de chinelo esse. Não precisou de passar por um sistema. Ele colocou a foto colorida no documento que não poderia ter essa foto colorida. Então, mas hoje tem várias características, né, que fizeram. Ele trouxe aqui uns casos aqui de prova de documentos falsos, né? Várias carteiras de identidade do Luciano Huck, de vários atores, né, que fazem perfeitamente. E com esse documento, ele abre conta, faz um monte de conta por aí, né? E a gente tem algum caso lá que você possa contar de alguém que tentou abrir uma conta falsa de uma pessoa famosa aí? Não, pessoa famosa não. Quando eu trabalhava no Itaú tinha. Então, pode ser no Itaú. No Itaú a gente tinha, né, uma carteira ali de clientes, principalmente o Luciano Huck, que foi garoto propaganda. Sempre apareceu alguma coisa, alguma solicitação ele trouxe aqui os documentos. Do Luciano? Então sempre aparecia alguma coisa de uma solicitação. Ele nasceu na Paraíba, Luciano Huck. Nasceu muito lá. E aí aparecia algumas coisas mais assim com um garoto propaganda mesmo do Itaú na época. E aí pedia aumento de limite, pedia cartão adicional.
Gente, mas como assim, né? E aí a gente ia ver e sabia que não era, que realmente tratava-se de fraude, né? E o Brasil, por ter várias secretarias, né, por estados, Sim. essa questão de documento é bem particular de cada região, né? Então tem que... Não tem uma carteira nacional. Única, a gente não tem ainda, quem sabe um dia. Mas dificultava. Hoje, com o sistema, né, com as empresas que têm essa aprovação automática, essa validação automática, ela já está parametrizada para observar esses detalhes de cada estado, né? Então, acaba, às vezes, sendo até mais assertiva do que na mão, mas, de fato, tem as duas vertentes, né? Precisa deixar esse processo, não digo meio a meio, pelo menos 80% digital 80-20, 80-20, 70-30, né? Porque um dia que a gente ficar livre de toda esses malefícios desse povo aí do submundo aí da Dark Web, a gente pode ser que não precise mais disso. Mas eu acho pouco provável... Também eu desacredito. Pouco provável que eles mudem de lado, né? Eles irem hack do bem, eles vão trabalhar, bater o cartão, porque tá muito fácil, né? Ficam no aconchego do lar ou no escritóriozinho lá, só fazendo esse tipo de coisa, né? E aqui criando. Por isso que eu falei no começo do programa, né? Hoje, quem trabalha com cibersegurança está muito valorizado e está precisando de muita mão de obra, né? Está uma dificuldade porque a prevenção, quem está cuidando disso, está se formando agora também. Não existe uma faculdade de prevenção à fraude. Existe quem fez faculdade de engenharia, TI, fez design, alguma coisa de cyber, e aí foi se aperfeiçoando, foi trabalhando estudando, na foi área. pegando certificado, trabalhando na área, né? Com 15 anos, 20 anos, né? De experiência. E está sempre se atualizando, né? Eu tinha uma diretora no Citibank, ela falava que o fraudador nunca vai deixar de ser fraudador, o golpista nunca vai deixar de ser golpista, né? É a profissão dele. Então, sempre... É fácil, né? Mais fácil. E aí, eu acho que o nosso lema, assim, dolorido, é que ele sempre está um passo à frente, né? Porque realmente... Nossa, você fala o que eu falo, né? Você está sempre um passo à frente. Sempre um passo à frente, gente. E a tentativa e acerto, ele erra 95%, mas acerta 5%. Exato. Né? E quando ele acerta 5%, equivale a um montante bem grande, né? Sim. Então... Vamos supor, quando ele manda um boleto falso, né? Porque eles são divididos em categorias. Vamos à categoria do boleto. Quando ele manda um boleto falso para você, assim, um boleto pode ser da OAB, pode ser um boleto de contas de energia ou contas de telefone. Plano de saúde. Plano de saúde, ele manda com valor um pouquinho menor e próximo ao dia que vence. Você não olha, não tem a prevenção e você acaba pagando. Aí depois você vai ver. Eu conheço várias pessoas que quase cortaram a luz porque pagaram o boleto errado da CPFL ou pagaram de alguma concessionária de energia. Eu conheço advogados que pagaram o boleto da OAB falso, entendeu? Não tiveram cuidado, né? Porque assim, quando você vai, no caso do boleto especificamente, quando você vai pagar, seja para uma leitora ótica, ou seja, se digitar lá o código, vai aparecer que é o beneficiário. Exato. Se você vai pagar para o OAB, o beneficiário tem que ser o OAB. Não pode ser o Zé da esquina, entendeu? É isso que acontece. Então, voltamos à mesma coisa. Prevenção. Exato. Cuidado. Conscientização. Cuidado. Mas eles estão aí. E não vão, como a Natália falou, não vão desistir, não. Não vai. Por mais que você coloque a polícia cibernética, por mais que a gente crie medida de segurança, mais de prevenção, eles também vão fazer tudo isso aí. Exatamente. Vão dar um passo à frente. E aí, o que acontece? Acaba causando vítimas de várias formas aí, e é triste ver isso, né? Porque podíamos usar toda essa tecnologia, né, para coisa boa. Para coisa boa, né? E não, né? Não. E qual é o papel da educação na prevenção às fraudes? Fazer exatamente isso, né? Evitar que novos golpes acontecem. O fraudador sempre, o golpista sempre vai estar um passo à frente, mas nós, como instituição financeira, como bancos, a gente procura sempre ali orientar o cliente o mais rápido possível para que não aconteça com outras pessoas. Mas assim que o golpista percebe que o banco está fazendo um movimento, seja ele tecnológico, de monitoramento ou de própria divulgação ali do modus operandi dele, ele muda. E aí que a gente fala da engenharia social, né? Ela vai se adaptando. Então, ela vai manipulando de outra forma ali a vítima dela. Então, de fato, é agilidade, né? A gente comunicar ao nosso cliente o quanto antes. Infelizmente, a gente só consegue comunicar quando o golpe acontece, que aí a gente vê como o golpista está agindo, né? Então, sempre tem a primeira vítima, para depois a gente conscientizar e evitar que novas caem nesses possíveis golpes.
mas eu falo um pouco também de educação financeira dentro da empresa. A educação financeira, desculpe, a educação digital. Sim. Como é que, por exemplo, a sua instituição, ela cuida dessa educação? Ela é só de palestras? Ela é de mês em mês, 3 meses? É uma gamificação, que é aqueles jogos? Sim. Como é que funciona essa educação? Porque para você tomar cuidado, não tem que só colocar o Fire, tem que ter dentro, né? Sim. Criar essa política de Conscientização de golpes e fraudes isso. dentro da empresa, né? A parte mais cibernética fica com a área de SI, né? Então ela faz as gamificações, a gente chama lá de jogos dos hackers, né? Então tem um joguinho lá. E nós também conscientizamos os nossos clientes internos, que, né, são os funcionários, os colaboradores. Então a gente tem palestras, a gente tem podcast interno que a gente fala de fraudes lá. de fraudes para eles, né? Pô, vamos levar, vamos marcar. Uma boa, hein? Estamos à disposição para falar com eles, porque assim, às vezes parece brincadeira, mas tem que começar pelas coisas simples. Olha, quantos post-its tem aí? Papel 0. Você tem o hábito de quando sair o seu computador desligar automaticamente ou fica ligado, vê uma visita aí, fotografa tudo que está aí? As senhas são compartilhadas. A gente pegou já departamentos com a senha compartilhada. Deus me livre. Mas é verdade isso, é verdade. Mas não, a área de SI tem que controlar todos os acessos. Quando foi chamar a pessoa, né, porque essa senha compartilhada foi usada por mal, quando foi chamada a pessoa, ela falou, não, mas todos usam essa senha. Então não sabia nem quem era que tinha porque era senha global, entendeu? Não, então, tem várias situações, né? Várias situações que pode passar E aí contar o que mais causa repercussão, contar os casos de fraude, aquilo que acontece. Exato, trazer exemplos. Por exemplo, você conta para o seu pai, que eu vou contar agora. Teve um cidadão que comprou, um internauta que comprou uma casa pelo Facebook. Nossa. Você vê que praticidade, que ele comprou a casa pro Facebook. Bem tranquilo. A casa existia, Ele viu a casa com piscina, 3 quartos, foi lá na casa, encontrou a pessoa, fez um contratinho, não procurou a certidão de propriedade, gente. Foi lá. A matrícula do imóvel, nada. Lá tinha a família morante, o cachorro, o carro. Foi lá, entrou na casa, 2 meses depois apareceu o dono da casa. Ela tinha viajado, deixado a empregada junto com o outro, montou todo o golpe, foi no Facebook lá e vendeu a casa. Não, eu não sei o que é pior, né? A pessoa que anuncia ou a pessoa que compra, né? Porque comprar... Não sei também, viu? É difícil, viu? Tem um outro também, que no Mercado Livre comprou uma carta de crédito de R$105 mil num consórcio. E o que é mais engraçado nisso aí é que ele pagou 105, era um Renegade, que na época ele falou que custava 140. Então, que não levou nem muita vantagem, né? Se ele fosse comprar realmente uma carta de crédito contemplada, ele não foi verificar. Gente. O cara montou toda a estrutura e foi lá, escolheu o carro. Aí quando veio a carta, mostrou, não, isso aqui é falso aqui. Então, é assim, não pensa que é só... Porque os golpes pequenos, o golpe do falso emprego, que vai R$300, R$400, exato. R$800... Para trabalhar 6 horas. Nem aparece muito. Nem tem boletim de ocorrência, ninguém vai juizado, mas só os grandes que aparecem, né? Mas tem muito golpe pequeno, né? Sim. E aí você pode ter um preço pequeno ou grande. Então, tem que ter essa prevenção nas redes sociais e que lá é diversão, é lazer, para comprar alguma coisa. Mas não uma casa. Não, gente. Para você comprar uma casa, seja na rede social, não, você tem que consultar um advogado, ou pelo menos você tem um conhecimento. Ver a documentação. Pedir uma certidão de propriedade, o carro também. Mas o brasileiro, desde que eu me formei, ele sempre a gente discutiu isso, né? Que ele quer ter a posse, mas não domínio, que é o documento, né? Sim. Se você for lá, depois você entra agora é mais digital, agora é digital também. Já vai começar a falsificação. Existe golpes também já. Mas antigamente, depois você me dá o documento, valia que ele estava com o carro. Você entendeu? Depois que ele ia regularizar. E às vezes ele não regularizava nunca, ele morria, né? Mas assim, várias vezes eu vi gente chegar no escritório, olha, eu tô aqui para... Que eu preciso passar a escritura e tal, eu comprei há 30 anos, aí o cara tirava bolsa e um papel, tipo papel de pão, colocava na mesa. Uma propriedade que valia 1 milhão, o cara lá não passava. Porque para você ser dono de um veículo, o local certo é o DETRAN, o Departamento de Trânsito. Para você ser dono de um imóvel, não é a escritura ou o contrato, é o registro de imóveis que muda a propriedade lá. Exato. Porque é uma sequência de proprietário. Então, o importante é você ter aquilo, entendeu? Não importa a que custo, né? De que maneira isso vai acontecer, né?
Quais os tipos de golpes mais frequentes? Você já falou alguns, mas existe mais alguns, você pode falar ainda, os mais frequentes. Igual o Pix é um mais assim, que tá mais latente, mas a gente tem o golpe do WhatsApp, né? Que o golpista ali, ele consegue acesso à aplicação da vítima e acaba ali tendo acesso à foto, aos contatos, às mensagens, às vezes, os históricos de mensagem. E até você comentou em um momento aqui da autenticação de duplo fator, né? Então, no WhatsApp, a gente precisa ter essa segurança a mais para evitar que alguém consiga invadir ali o nosso aplicativo. E aí, ele começa a pedir transferência de valores ali para o contato. Então, fala, mãe, mudei de número, né? Essa é bem clássica. Mãe, mudei de número, anota aí que esse daqui é só para o pessoal, o outro eu vou usar para o profissional. Todo mundo já teve, como eu falei. Todo mundo já recebeu uma mensagem dessa. Já recebi meu filho umas 3 vezes. E uma outra coisa, não sei se você sabe, né? Quando você recebeu uma mensagem dessa, eu sei que você é curioso, mas se você clicar numa mensagem ou abrir alguma coisa, talvez o WhatsApp não vai pegar seus dados, não vai pegar seus dados nesse tipo de situação. O outro sim, você não pode clicar em link, mas se você abrir por curiosidade, como eu fiz, abrir por curiosidade, porque eu queria desvendar, queria chegar mais perto do fraudador, porque assim, o fraudador, a Natália falou, ele joga digamos como diz na gíria, um verde para colher uma madura. Então, no caso do meu filho, que eu tenho um filho já um adulto, né? Ele mandou a mensagem que ele precisava de dinheiro, tinha trocado o celular, não colava, porque não era o procedimento dele, né? Ele não jamais faria isso, ainda mais para mim. Ele é uma pessoa assim meia restrita, né? E o segundo que eu vi também, que eles só para orientar vocês como é que foi, eu estava chegando um dia apressado no escritório e recebi uma mensagem, um telefonema, e eu atendi porque foi fraudado tudo. Foi fraudado, estava escrito Renato, Banco do Brasil. Então era o meu gerente do Banco do Brasil. O telefone, eu verifiquei, o telefone era o número do Renato, tanto que apareceu o nome dele lá. Aí eu atendi. Não, mas o senhor fez uma compra num shopping tal em Guarulhos. Eu estava no centro da cidade, né? Bem difícil chegar em Guarulhos, mas não foi nem por isso que o senhor fez uma compra no cartão de crédito, passou o número do meu cartão de crédito. Eu estou ligando só para confirmar, porque é uma compra atípica, R$2.000 e poucos, quero se o senhor confirmar ou não. Aí eu falei, ele deu azar, porque esse cartão, mesmo que eu não tivesse confiado em outra coisa, esse cartão é só débito. Não aí passa eu falei, crédito. Crédito ou débito? Não, é crédito, mas esse cartão é só débito. Me enganei, é débito mesmo e tal. E aí ele deu toda a explicação que me dá um banco, que ia fazer se eu não concordasse com a compra, ia anular, o cartão é 20, 10 dias, ia perder a validade toda. Ele consertou, mas ele deu todos os dados direitinho, deu o número do meu cartão, ele disse que como procedia, igual a um banco mesmo. Uma outra coisa que eu observei, como a gente tem call center, a gente está acostumado com entonação de voz, etc., né? Ele parecia uma pessoa de call center, ele não parecia criança, nem adolescente, parecia uma pessoa madura já, com entonação de voz, um linguajar muito bom, sem gírias nenhuma. E aí ele deu todos os parâmetros que eu ia enviar um cartão 10 dias depois, o endereço do escritório, que ele falou, qual o endereço, né? É esse aqui você recebe fatura? E passou, eu não falei nada, ele falou o endereço do escritório e tal. A ligação caiu, ele ligou de volta, e eu só dando corda para ele. Agora eu vou te passar para um outro setor aqui, que você vai confirmar. Aí chegou no setor, você não reconhece a compra? Estamos gravando. Não reconheço a compra. Então, se me passar sempre, a gente vai cancelar o cartão. Eu falei, Renato, você está no banco? Estou indo para aí, Renato. Me aguarda. Ele desligou. Só que o seguinte, isso acontece com o call center de uma maneira geral, Sim. Seja de vendas, seja de cobrança, acontece muito. É um sistema que chama telefone hot. A hora que acontece isso daí, aí você fica lá, eles vão tentar outras vezes. E às vezes eles erram. Uma das vezes que eles tentaram era no domingo, o banco não trabalha de domingo, né? Não. Então aí eles tentaram, aí não ligaram umas 2, 3 vezes, depois começaram a mandar mensagens via WhatsApp, entendeu? Então é isso. Essa prevenção é super importante. Essa engenharia social está aí mesmo. Sim. Eu tomo muito cuidado, eu tenho dupla certificação. Exato. Eu não estou no Facebook, só no LinkedIn, não estou no Instagram, não posto minha vida, não posto almoço. Estou o máximo cuidado, porque outra coisa que tem que fazer, preservar a imagem. Não precisa mostrar tudo para todos. Posta só para algumas pessoas, põe restrição em algumas coisas, né?
porque não dá nesse mundo que está. Bom, Nath, você tem mais algum caso para contar? Infelizmente, estou chegando ao fim do programa. Gostaria de ficar mais umas 3 horas com você aqui. Tem bastante assunto, né? Tem bastante assunto. Esse assunto é um assunto que parece que não termina nunca, né? Exato. Novamente, né? Agradeço aqui o convite, a oportunidade é uma honra de falar. Estar com você. De falar sobre esse tema que é muito importante e relevante aí para a sociedade como um todo. E, na dúvida, desconfio. Acho que é esse o recado. Se certifique, procure as redes sociais oficiais do banco para confirmar aquele contato, confirmar aquele e-mail, confirmar aquela oferta de crédito. Então, na dúvida, pensa, vê se é isso mesmo e não clique em nada, é o que a gente fala, né? E o insight que você deu foi muito bom nessa parte, da parte, se você puder repetir aquela parte lá, de como o Pix, a devolução, aquele sistema de devolução, que você tem que devolver pelo Pix. Pelo serviço do Pix mesmo, dentro do banco. Eu nunca vi ninguém falar isso aí. Eu conhecia porque eu já estudei, mas eu não vejo ninguém falar. Todo mundo fala para fazer a prevenção, que fala, procura fazer um boletim ocorrente, procura o Banco Central, procura o banco, sei lá. Mas ninguém falou a maneira de fazer a devolução correta, né? Fazer a devolução correta, para você não cair 2 vezes, né? Pra isso? Exato, porque naquele golpe lá do Pix errado, o Pix de devolução, a pessoa ela vai fazer uma transferência em vez de fazer a devolução pelo Pix mesmo. Lá, quando você entra no extrato do banco, isso em todos os bancos, quando você entra na transação do Pix, tem lá, devolver Pix. E aí, quando você faz essa devolução por esse mecanismo dentro do aplicativo do banco, dentro do extrato, o valor volta para a conta origem e fica cadastrado isso para qualquer acionamento via MED. Então, se alguém acionar via MED e falar, eu quero a devolução do Pix que o Afonso fez para a Natália, eles vão se certificar de que fala, não, mas esse Pix já foi devolvido para você. Só que se você faz uma transferência, isso não fica registrado no MED. Então, por isso que assim, vai devolver um Pix, é um idôneo, precisa devolver mesmo, usa a função dentro do aplicativo dos bancos. Não faz transferência para uma conta de terceiro, nada. Faz sempre usando o mesmo mecanismo do aplicativo. Isso é muito importante. Você tem como passar uma figura disso para a gente colocar no programa, depois deixar aqui com eles? Eu pego lá acho que no Itaú tem, eu consigo pegar. Aí você manda e a gente coloca para a pessoa, talvez a imagem demonstre melhor que as nossas próprias palavras. Mas isso é muito importante, né? Legal. E a gente está aqui para fazer essa prevenção para você, internauta, para você, empresário, para você que trabalha em cibersegurança, que não conhece tudo, conhece uma parte, então a gente trouxe essas informações. E assim, para os internautas, eu gostaria de agradecer você estarem aqui com a gente. Continua, nós estamos no 32º episódio, a gente vai trazer outros insights aqui, outros convidados, tem vários convidados muito bons. Nós vamos estar no Human Risk lá. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre cibersegurança, e assistam o nosso programa e clique lá para você ficar seguindo o nosso canal, principalmente no Spotify, no Instagram, nos dê essa oportunidade. E se você gostou do episódio, não se esqueça que seguir a gente na plataforma do podcast é muito importante, e para sua segurança, a confiança é muito bom, mas o antivírus é muito melhor. Tchau para todos. A prevenção é melhor. Tchau, tchau. Tchau.